Oi! No vídeo de agora, nós vamos dar a sequência aqui nas páginas do livro. Página 9 tem uma questão de ortografia que a tia pediu para vocês fazerem, tá? 10, mais um tipo de texto de divulgação científica. Claro que nós vamos falar sobre ele também, os detalhes. Essas questões textuais nós vamos falar numa aula específica de literatura, tá bom? Mas aí vocês vão fazer a compreensão desse texto que a tia já pediu para vocês, né? E aqui na 14, que eu quero falar dela agora especificamente, nós vamos falar um pouquinho sobre verbo aqui. Então vamos lembrar o seguinte: o que é verbo? Primeira coisa, a gente tem que saber conceituar o que é verbo. Verbo é aquela palavrinha dentro de uma oração que ela expressa o quê? Uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza, né? Então vamos nos exemplos para vocês identificarem. Se a tia fala assim: choveu muito ontem. Nessa oração, quem é o verbo aqui? É o verbo chover. E nesse caso, chover é o verbo que indica o fenômeno da natureza. Beleza? Então tá. Um outro exemplo. Hoje está muito frio. O está é o verbo de estado. Joia? E o terceiro é: hoje eu comi arroz doce. Qual o verbo dessa oração? É o verbo comer. Então, eu pratiquei a ação de comer. Comer é um verbo de ação, tá? Então, são essas três situações verbais que nós temos. Mas em volta disso, do verbo, tem um monte de situações. Tem modos verbais, tempos verbais, a gente aprende o verbo no infinitivo, as desinências verbais, muita coisa de verbo que vocês vão aprender ao longo da vida estudantil de vocês, certo? Então, a gente começou pelos conceitos. E na página 14, vem falando sobre modos verbais: indicativo, aqui ó, imperativo e subjuntivo. Eu vou usar essa questão 1 aqui para explicar para vocês esses três modos verbais, tá? A primeira coisa que a tia vai fazer é ler esse balãozinho aqui, ó. As formas verbais de, utilizou e tome, que estão nas três frases acima, estão em modos diferentes. O modo do verbo indica a atitude de quem fala. Então, quem está praticando aquela ação verbal, então aí o modo vai indicar a atitude dele, dessa pessoa, de quem fala em relação ao fato anunciado. Então, ó, o modo que indica certeza é o modo indicativo. O modo que indica dúvida, incerteza ou até possibilidade é o subjuntivo. E o modo que indica ordem, pedido, desejo, súplica, conselho ou recomendação é o imperativo. Eu quero que vocês destaquem aí ordem para o imperativo, tá? E possibilidade para o subjuntivo, e o indicativo só tem o certeza mesmo, tá? Então vamos ver na prática. Lá nas frases ali, nas orações acima. A primeira fala assim: dê um desconto para o mau desempenho dos seus pais. Dê um desconto. Dê um desconto. O de, dessa forma que o verbo se apresenta, ele significa o quê? Está no indicativo, no subjuntivo ou no imperativo? Imperativo, porque ele está mandando, é uma ordem, dê um desconto aos seus pais. Então já está dando uma ordem. Então o ali veio no modo imperativo. A segunda, o estudo utilizou um jogo especificamente desenvolvido para esse fim, chamado NeuroRacer. Então ele está contando, afirmando uma coisa que aconteceu, que é uma o quê? Certeza. Ele está contando um fato feito, acabado, certo. Então, a segunda é certeza. O que indica certeza é indicativo. E a terceira frase: mas talvez se torne mais comum no futuro. Talvez. Essa palavrinha talvez aí antes do verbo indica o quê, gente? Uma o quê? Possibilidade. Pode ser, né, que isso se torne mais comum no futuro. Não é certeza, né? Então, é isso. O modo verbal, ele é muito importante, tá? Pra gente entender essas situações aí. Como é que tá a atitude diante daquele acontecimento. A atitude da pessoa diante daquele acontecimento. Beleza? Então, assim, a gente tá começando a ver verbo. Daqui a pouco a gente tem mais vídeo.